Paraná Educativa continua, aqui no programa Falando Francamente, a debater as principais questões nacionais, aquelas que prendem e até dividem a opinião pública. O nosso título, Falando Francamente, é uma homenagem ao primeiro programa brasileiro de entrevistas políticas da década de 50, comandado pelo saudoso Arnaldo Nogueira. Nós vamos conversar hoje com o governador Roberto Requião, de passagem aqui por Brasília. Governador, vamos direto ao assunto. O senhor aceitou o pré-lançamento do seu nome para a presidência da República. O senhor tem percorrido vários estados. Agora eu pergunto, a cúpula do PMDB está sabotando essa sua pretensão ou pode aceitá-la? A cúpula do PMDB está convencida que vai eleger o presidente da República. Parece estranha a minha assertiva. Então, vai eleger o senhor, que é o candidato? Não, na verdade, eles acham que, colocando o Temer, Michel Temer, como vice da Dilma, sim, com o apoio do Lula, que está num momento excepcional de popularidade, eles vão dominar o governo federal. Porque a Dilma não tem nenhuma inserção, ligação, liderança em relação ao Congresso Nacional. Eu não estou falando mal da minha amiga Dilma aqui, estou fazendo uma constatação, um exame de situação. Então o Temer, como vice, dominando o Congresso, tem o governo federal na mão. O poder passa para o Palácio Jaburu, então? O poder passa para o Palácio Jaburu sem a menor sombra de dúvida. Daí, talvez, essa resistência do Lula, a indicação do Temer, a ideia da lista tríplice, aquela bárbara inserção do Meirelles no PMDB, representante do capital financeiro internacional no Brasil, uma forma de escapar desta liderança que o Temer e esse PMDB tradicional, clássico, teriam sobre o Congresso Nacional. Nós teríamos uma situação parecida com a da Ieda Cruzes no Rio Grande do Sul, em que o vice rompeu com ela no dia da posse, mas com uma diferença, que a Ieda ainda tem, através do seu partido, uma inserção profunda na Assembleia Legislativa, e a Dilma não teria inserção alguma. No Congresso. No Congresso Nacional. Agora, governador, o senhor acredita que a Dilma realmente poderá cooptar, captar essa popularidade do Lula? Ela está eleita? A popularidade do Lula no Paraná hoje é muito grande. E a satisfação da população com a circunstância da economia, depois podemos conversar sobre isso, eu acho que é uma coisa aparente e momentânea, é muito grande. 82% dos paranaenses estão contentes com a vida que estão levando. 42% dos paranaenses dizem que votariam numa indicação do presidente da República. É muita coisa, mas a Dilma está lá embaixo. Ela não absorveu nesse momento essa indicação toda. No Paraná, eu acho que o quadro hoje está muito mais para o Serra do que para a Dilma, do ponto de vista da constatação instantânea das pesquisas de opinião. E o que está acontecendo é que há uma visão errada sobre a economia. Parece que o que prevalece hoje é o Ibope. O Ibope do Lula está lá em cima e ninguém raciocina mais. Ninguém quer discutir um programa, uma análise mais profunda, de médio e longo prazo, sobre a economia brasileira, que não vai tão bem assim e que, a meu ver, pode estar indo para um precipício em função de dados simplíssimos, colocados inclusive pelo IPEA, pelo Márcio Pochmann, e dados oficiais do governo. A começar pela especulação financeira. Especulação financeira que é terrível, mas você veja, nós temos uma previsão de uma dívida pública do Brasil para este ano de 1.730 bilhões de reais. Nós temos uma previsão para um déficit nas contas de comércio externo e interno de 45 bilhões de dólares. E nós temos o endividamento da população em função do prazo longo e dos juros altos que se cobram, mas fundamentalmente
do prazo longo, uma espécie de subprime norte-americano, de 555 bilhões de reais. Mas a equipe econômica chega e diz: nossas reservas são 4,5 vezes a nossa dívida externa. A dívida, Isso não é positivo? a dívida externa do Brasil existe pesadamente. Ela é 1,730 bilhões de reais. Como é que é formada essa dívida fundada do país? O dinheiro externo entra, e aqui no Brasil entra sem nenhuma restrição. É convertido em real. Nos Estados Unidos hoje, um americano que tem algum dinheiro, um grupo que tem um dinheiro para investir, não tem juro possível. Sim. A letra do Tesouro americano está pagando 0,20%, se não me engano, ao ano. Posso estar errado aí em frações mínimas. Vem ganhar 13%. Esse dinheiro entra aqui, vai ser investido em letra do Tesouro, 8,75. Ou nestas emissões esporádicas que o governo faz, daí de 12, 13, 15. Pois muito bem. E o governo faz o quê com o dólar que entrou? Aplica em letra do Tesouro norte-americano a 0,20% ao ano. Então, na verdade, a nossa dívida pública é uma dívida externa. Nós devemos para credores externos. Precisamos acabar com a mentira no Brasil, com a falácia, com as declarações absolutamente malandras dos economistas, oficiais e não oficiais, porque, afinal de contas, há um conluio entre o capital financeiro, que está muito alegre com o que está acontecendo, juros absurdos, é o único país do mundo que mantém juros absurdos hoje, e o interesse do governo em manter a sua popularidade. Mas isto cava o precipício no qual nós podemos acabar. Governador, misturando eleição com política econômica, fazer o quê diante disso? O senhor no Palácio do Planalto, por exemplo. Deixa eu terminar o raciocínio. Sim. Sobre a situação econômica. Nós estamos comprando bens de consumo durável que são comprados pela classe C, D e E, que graças a uma boa política do Lula, você sabe que eu sou um fã do Lula, eu sou um crítico porque eu não acredito que o lulismo seja uma religião. E tenho insistido, se for religião eu não sou devoto. Não é por aí, nós temos que raciocinar sobre as coisas. E esse pessoal que teve o seu poder aquisitivo aumentado está comprando bens produzidos na China, no Japão. Então a nossa balança está demolindo. E as empresas brasileiras não estão podendo competir nem no mercado interno, nem no mercado externo. O que acontece quando elas não podem competir? Elas quebram. Se quebram, desempregam. E se não quebram, se mantêm mais ou menos estáveis, não reinvestem. Se não reinvestem, não geram empregos. A indústria automobilística hoje está comprando peças fora do Brasil. Você lembra o que aconteceu com o Fernando Henrique, quando ele liberou a compra de autopeças? Foram 250 mil trabalhadores do setor metal mecânico perdendo o emprego da noite para o dia. Então, a situação tem que ser refletida. Eu insisto, vamos ter 3 presidentes da República que estarão nos livros de história do Brasil numa posição privilegiada. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Luiz Inácio da Silva. Não tenho dúvida disso. Mas nós precisamos dar um passo além do Lula, acabar com a submissão do governo federal ao interesse do capital financeiro, que foi uma circunstância de um momento do governo Lula. Mensalão, aquela confusão toda, precisava abrir a aliança. Provavelmente eu, presidente, teria feito a mesma coisa. Mas uma circunstância que não termina mais, se transforma em jurisprudência firmada, e de repente o Lula coloca, porque ninguém me dirá que não foi ele, né? Coloca o Meirelles no PMDB de Goiás, tirando do PSDB, para depois sugerir a lista tríplice. O Lula precisa dar um passo a mais, assumir o comando da nação e esquecer o capital vadio. E o próximo governo da República deveria ter esta marca, esta característica.